Na igreja eu tinha dois melhores amigos e também tinha duas primas que eram minhas melhores amigas e que também eram melhores amigos desses dois rapazes. Só que uma prima minha mais velha e uma prima da minha idade. A prima da minha idade eu sempre tive mais afinidade porque nós crescemos juntas. E aí teve uma época que eu contei pra minha prima mais nova que eu tava gostando de um dos meus melhores amigos, porque eu sabia que ela não ia contar nada. Só que a minha prima mais velha começou a ver que nós duas estávamos de segredinhos e começou a perguntar o que era que estava acontecendo. Eu não queria falar e ela ficou chateada comigo. Eu peguei e falei pra ela que eu tava gostando do garoto, né? Beleza, o tempo passou. Nós fomos no acampamento da igreja. Quando nós estávamos no ônibus, eu já percebi que ela sentou ao lado dele. Ok, né? Beleza. Lá no acampamento, sempre que era a hora das refeições, ela sentava ao lado dele, sempre estava andando com ele e eu tava me corroendo de ciúmes, mas eu sempre me mantive, porque vocês já assistiram a Barraca do Beijo? Que os amigos têm um acordo que eles não podem se envolver? Eu e esses meninos tínhamos esses acordos de irmandade, a gente não podia gostar um do outro. Então, óbvio que eu jamais iria falar, eu iria expor esse sentimento meu, né? Só se realmente fosse muito da vontade de Deus, se fosse um propósito, até porque eu era nova também. Só que ele ficou muito diferente comigo depois dessas andadas com a minha prima mais velha. E eu percebi, ele deixou de falar comigo, de me contar as coisas, de ser aquele garoto que ele era comigo, pelo qual eu realmente me apaixonei. Mas beleza, eu não entendi, fiquei magoada, fiquei confusa. E depois de mais ou menos 2 semanas, a minha prima mais nova chegou em mim e falou assim: se eu te contar uma coisa, você promete que não vai brigar com a minha irmã? E eu falei: tá bom, o que é? Ela pegou e disse: a minha irmã contou pro garoto, pro nosso melhor amigo, que você é apaixonada por ele. E naquele momento meio que nossa, me deu um frio na barriga, assim, nossa, eu fiquei muito chateada, porque não era pra saber, não era assim, se fosse pra saber, era pra saber da minha boca, eu que ia contar, era pra eu ter vivido aquele momento, era pra eu ter falado, era pra eu ter escutado qualquer coisa, menos alguém ter interferido desse jeito no meu sentimento. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe, porque eu e ela sempre tivemos um relacionamento muito amigável, sempre fomos muito próximas e amigas, e minha mãe sempre me dando os melhores conselhos, falando pra eu ter paciência, pra eu ter cautela, pra eu não estourar, pra eu não brigar, pra eu não me exaltar, que as respostas iriam vir até mim e que se eu era uma menina sincera, a sinceridade chegaria. E eu fui segurando aquilo, sabe, no peito. Fiquei muito chateada e perdi com certeza a amizade tanto da minha prima quanto do meu melhor amigo. Mas eu não fiz nada, como minha mãe estava sempre ali comigo, eu me mantive na minha postura. Depois de 5 meses de agonia, vivendo esse sentimento que me machucava todos os dias, das pessoas mais próximas de mim terem me apunhalado pelas costas, que era o que eu sentia, eu conversei com a minha prima. E minha prima pegou e jurou de pé junto pra mim que não foi ela, cara, depois de 5 meses. Ela me disse que não foi ela, que a história estava mal contada, que a irmã mais nova dela tinha mentido pra mim, que ela jamais faria isso comigo, que foi outra garota que descobriu, que eu devo ter comentado, que eu achei muito estranho, porque só as duas sabiam disso. E aí eu fiquei mais confusa ainda de por que a minha prima iria mentir pra mim, e virou uma confusão, uma mentiraiada desnecessária. Uma coisa que eu nunca tive hábito de fazer foi mentir, né? Eu falava a verdade, por mais que doía, mas eu falava a verdade. E eu fiquei muito magoada com tudo aquilo. Só que o mundo ele é tão pequeno que depois que ela falou que não foi ela, meio que nós voltamos a ser próximas e ela foi dormir na minha casa. E nós todas tínhamos a senha do celular uma da outra, mas a gente não tinha hábito de pegar, de mexer, de fazer nada, cada um com o seu. Só que essa prima mais velha esqueceu o telefone na minha casa. E ela falou: amanhã eu pego depois da aula. Eu passo aí com meu pai e pego. E eu sei que foi errado, mas eu não me segurei. Eu peguei o celular dela, desbloqueei e comecei a ler a conversa dela com o garoto que eu gostava, né? O meu melhor amigo ou ex-melhor amigo. E lá na conversa tinha tudo. Ela nunca tinha apagado